3 lugares distintos. 3 maneiras de viver. No último episódio da trilogia, você vai entender o impacto que o fim da beleza tem em sua vida. Decidimos iniciar o ano com um assunto complexo e que dá as bases para entendermos o fundamento de tudo que trataremos nesse ano. Essa produção tem como objetivo tirar você do modo automático, ampliar a sua consciência sobre o mundo à sua volta. Queremos abastecer os brasileiros com mensagens profundas, com conteúdos urgentes e com resgate de coisas eternas. Para isso, reunimos pessoas de todo o Brasil para formar a nossa equipe. Trabalhamos dias e noites para pesquisar e produzir a série que você está prestes a assistir. Uma operação que, sem receber um centavo do dinheiro público, já ensinou dezenas de milhões de brasileiros. Eu, você e toda a população presenciamos décadas de uma educação precária. Ocupamos os últimos lugares de todos os rankings referentes à qualidade de vida. O resultado é que vemos a nossa cultura ruir diante dos nossos olhos, dia após dia. É necessário agir agora. Há uma necessidade urgente pelo resgate dos bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Esta é a nossa missão e só teremos sucesso se você estiver ao nosso lado. A primeira parte foi concluída. Lançar a trilogia gratuitamente. Agora, chegamos no segundo momento. Entregar este conteúdo para o maior número de pessoas e continuar crescendo. Essa trilogia precisa gerar impacto, ser assistida em todas as cidades brasileiras, virar material de consulta e debate para gerarmos uma transformação positiva em nossa sociedade. Por isso, estamos fazendo uma convocação. Para começar esse ano com o pé direito, precisamos que os membros da Brasil Paralelo ajudem ainda mais a nossa causa. Se antes só era possível ajudar com R$10 mensais, agora estamos com novas opções de financiamento no nosso Plano Patriota. Provamos ao longo da nossa história que quanto maior é o apoio dos nossos membros, maior será o nosso impacto na cultura. Essa não é apenas uma convocação para ajudar a Brasil Paralelo, mas sim um chamado para criar um grupo unido em defesa da cultura brasileira. Sua participação, mais do que nunca, é fundamental. Se você já é membro da Brasil Paralelo, clique no link da descrição e fortaleça ainda mais a nossa missão. E se você ainda não é um membro da Brasil Paralelo, pare o vídeo agora, clique no link da descrição e financie essa causa a partir de R$10 mensais. A cada R$10 investido, o nosso conteúdo recebe mais de 230 visualizações através da nossa divulgação. Muitas dessas pessoas não conheciam o trabalho da Brasil Paralelo e são despertadas através deles. 2022 começou. Muitos anseios pairam pelo ar, mas sabemos que com você ao nosso lado, poderemos seguir com o resgate dos bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Se você já é um membro assinante e pode contribuir com mais, o momento chegou. Definitivamente, precisamos estar fortes nesse ano e precisamos de você para isso. E você que ainda não assinou a Brasil Paralelo, chegou a hora de passar para o lado de cada mesa. Nós contamos com todos vocês, um bom filme e até breve. Em 1931, um concurso foi aberto para que arquitetos do mundo todo enviassem seus projetos para uma das maiores construções já idealizadas pela União Soviética, o Palácio dos Sovietes. Entre os arquitetos que participaram, destacaram-se Le Corbusier e Walter Gropius, 2 dos principais nomes do movimento modernista. Diferentes estilos concorreram para representar os novos valores da Rússia comunista. Apesar de toda a inovação, principal característica dos projetos modernistas, o vencedor foi o estilo neoclássico de Boris Yeltsin. Do alto de sua janela, Joseph Stalin podia ver a Catedral de Cristo Salvador, uma das construções mais icônicas da Rússia czarista. O símbolo do triunfo do povo russo sobre o exército de Napoleão e de sua gratidão a Deus
por ter salvado seu país de um destino sombrio. Durante seu regime, Stalin ordenou a destruição de centenas de relíquias da antiga Rússia imperial. Para ele, o passado deveria não apenas ser esquecido, mas apagado. A Catedral de Cristo Salvador tornava-se apenas mais uma das inúmeras vítimas da Revolução. Obras foram saqueadas, afrescos e estátuas destruídos. A antiga construção, símbolo tanto da fé como da história da nação russa, foi reduzida a poeira e escombros. Sobre as ruínas da catedral, o Palácio dos Sovietes seria erguido e a história reescrita. A arquitetura brutalista, ela surge como uma necessidade na Europa. Quando a gente pensa naquele contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas estão na rua, as pessoas estão sem moradia. Então você precisa construir grandes complexos habitacionais de maneira rápida e barata. E o brutalismo ele vai se enquadrar muito bem nesse sentido. E aí a gente vai ter algumas consequências, assim, bem sérias, principalmente com relação à beleza, porque uma das ideias do modernismo é apresentar o concreto dessa maneira pura, é apresentar a edificação como algo superior e elevado, porque ela está sendo sincera diante do observador. Você não tem nenhum enfeite ali que, de certa forma, vai mostrar para o observador algo assim que não é verdadeiro. But there was this yearning to forget the past in a lot of ways because it was just too traumatic. Too many deaths in World War I. I think 20 million, 65 million in World War II, just too much. And so we wanted to embrace this new technology as the way forward. We needed to rebuild really quickly. You could understand they did that. But we forgot our human nature. E ele acaba chegando no Brasil como estilo, principalmente ali nas mãos do Vila Nova Artigas, que vai ser o fundador da Escola Paulista e tudo mais. A gente consegue ver todas as influências da Escola Paulista que vem daquele brutalismo europeu na arquitetura brasileira contemporânea. Então a gente vê aqueles edifícios funcionais, onde você tem o concreto aparente como protagonista, e isso acaba afastando a beleza em muitos sentidos. O brutalismo, repito, ele surge na Europa como necessidade e chega no Brasil como estilo. Enquanto na Europa, a arquitetura modernista prometia costurar as cicatrizes deixadas pela guerra, no restante do mundo, ela chegava com a promessa de tecer um novo futuro. É nesse contexto que Le Corbusier trará suas ideias e planos para o Brasil. Lúcio Costa, que conhecia muito bem de francês, aliás, ele nasceu na França,
ele vai convidar o Le Corbusier para vir ao Brasil. E aí o Le Corbusier chega ali dando vários palpites, projetando algumas coisas, né? Existem até alguns projetos, alguns croquis que o Le Corbusier fez para o Rio de Janeiro, com grandes passarelas cortando completamente aquela região do Pão de Açúcar. Você vai ter toda uma influência desse urbanismo moderno, dessas regiões setorizadas, na própria obra do Lúcio Costa, que vai se desenvolver posteriormente em Brasília, em 1960. Então o Le Corbusier vai influenciar não só o Lúcio Costa, mas também o próprio Niemeyer. Oscar Niemeyer was the carrier of Le Corbusier's flame, partially because Niemeyer came to New York to work with Le Corbusier and Wallace Harrison, the American architect, on the United Nations complex. Niemeyer took his ideas back to South America, and he was the man who sowed the seeds of interest in Le Corbusier. And then, of course, concrete. A lot of concrete buildings were built in South America, and Niemeyer was a great concrete architect. E é óbvio que a gente vê uma diferença ou outra na obra do Niemeyer com relação à obra do Corbusier. A gente vê essas curvas que, segundo o Niemeyer, imitavam o corpo da mulher preferida. Eu sou um bicho, não sou de qualquer. Só penso nisso. Sem a mulher não há razão para o homem viver, né? É inevitável. A mulher é a companheira do homem. Indispensável. É o ser humano, é a rainha dos homens, né? Fantástico, né? As curvas de algumas construções de Niemeyer, que repetem as das mulatas, são curvas, digamos assim, insinuantes, mas que projetadas na polis, no seio da urbanidade, elas não contribuem para essa visão de ordem que é tão importante para as sociedades. Só que, de forma geral, quando você compara com os 5 pontos da arquitetura moderna, do Corbusier, a gente tem no Niemeyer um retrato do Le Corbusier no Brasil. A gente tem o Le Corbusier tropical, que trouxe algumas influências, sem sombra de dúvida, da Europa, só que vai adaptar essa arquitetura ao Brasil, segundo o que Niemeyer dizia. Só que, de certa forma, a gente tem essas mesmas características. As coisas não mudaram muito com o tempo. Niemeyer vai receber essa influência e passar essa influência por toda a escola carioca e, consequentemente, por todo o Brasil. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Então o Juscelino Kubitschek ele vai entrar em contato com o Lúcio Costa e o Lúcio Costa vai ser o cara que vai fazer o plano piloto de Brasília. Brasilia was planned by Lúcio Costa, a kind of airplane, but it was also designed as if from an airplane looking down at here's where this goes and here's where that goes. A place for everything and everything in its place. Functional zoning. Uma cidade completamente setorizada, com esses grandes edifícios verticais, né, lineares, bem funcionais. O JK já tinha um contato também muito interessante com o Niemeyer, afinal de contas ele tinha sido prefeito de BH, e lá em Belo Horizonte o Niemeyer ele tinha desenvolvido muitas edificações, como o Conjunto da Pampulha. Então, esse contato do JK com o Niemeyer vai fazer com que ele convide o Niemeyer novamente para projetar muitas edificações ali em Brasília. Então, Brasília é o resultado de um sonho de um presidente que quer deixar o seu nome na história, e ao mesmo tempo desse contato que ele faz com o Lúcio Costa, que desenvolve esse urbanismo moderno, e também essa arquitetura funcional, pragmática que a gente vê na obra do Niemeyer. Brasília vai ser o resultado de tudo isso junto. Que normalmente o centro de uma capital, de uma cidade, no núcleo central, e a cidade se desenvolve em torno daquele núcleo principal. E a praça principal está no centro da cidade. E me pareceu interessante fazer o inverso, fazer essa praça principal
na cabeceira, como um convite, um primeiro passo em direção ao lago e à paisagem. O Congresso comanda, né? Tem mais raízes, compreende? E como os poderes são 3, eu imaginei que um triângulo equilátero seria a forma geométrica apropriada para colocar esses 3 poderes. Shall I talk about my experience in Brasilia? Yeah, of course. Yeah. I've been to Brasilia only once. What I find extraordinary about Brasilia is that anybody could ever have considered building a city in such an environment, in such a climate, where you can't walk between the buildings, and providing no shade, providing really no the possibility of ordinary social life. And this stems, of course, from Le Corbusier's hatred of the street, and hatred of what he thought was disorder and spontaneity. Quando a gente analisa Brasília a partir de uma perspectiva humana, Brasília foi um desastre urbano. Porque a gente tem uma cidade completamente setorizada, a gente tem uma cidade funcional que não é pensada para pessoas, e sim para aqueles automóveis, para todo aquele desenvolvimento industrial que está acontecendo ali na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX. Então, todos esses aspectos a gente consegue ver em Brasília. And so Brasilia is a kind of wasteland of modernist icons, essentially. I mean, many of the buildings, are iconic. They look great in a picture, but when you go to them, they're very disappointing. They don't have any of the presence that they seem to have in photographs. In Brasilia, it was impossible to go for a walk. You could go for a walk round a block, but it has really no interest and there was no interest in walking because there was no spontaneous life. And there was nothing really to see. And the other thing about Brasilia is you build only monuments and you don't build housing and streets that people can use. As in Chandigarh, the city becomes really just a nightmare. It's an unworkable city. Como uma grande aposta, Brasília apoiou-se no modernismo como uma forma de sinalizar a entrada do Brasil no século XX, deixando o atraso que o passado representava e abraçando a promessa de progresso que o futuro guardava. A capital de nosso país é a materialização da ideia de tábula rasa. Uma cidade planejada e construída como se não possuíssemos nenhuma herança, como se nossa história e tradição não fossem fatores determinantes na essência de nossa nação. Grandes sociedades, desde a antiguidade, se reuniam em torno de algo que se ordenava como um centro. Então, Brasília, neste sentido arquitetônico, não tem alma. É uma cidade sem alma. É o anti-sublime expressado em formas arquitetônicas com um certo pendor igualitarista que se vê naqueles edifícios do entorno de Brasília, tudo feito quase que ao modo de Rousseau, achavam que é justo a igualdade entre desiguais. Então, Brasília é a expressão de uma pseudo-igualdade, foi feita como um projeto de separação do homem com relação ao poder. Quando você tinha a capital no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete estava na calçada. Então, se você quisesse protestar, se você quisesse se manifestar, você ia lá na calçada e começava uma manifestação ali, algum ato democrático. Hoje em dia, Brasília está completamente isolado das pessoas. E isso dificulta realmente diversos tipos de manifestação. Coloca o presidente quase como um líder absolutista isolado dessas grandes massas. Isso é muito perigoso para a democracia do Brasil, isso é muito perigoso politicamente falando. É verdade. Vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. E este passou a ser o slogan da minha campanha, que graças a Deus foi plenamente realizado, fazendo com que realmente o Brasil andasse em muitos setores, não apenas os 50 que eu anunciei, mas 1 ou 2 séculos. One of the things about people who want to plan a city as Brasilia was planned was that they thought they foresaw the future.
Now, a good city is adaptable. If you take Paris, for example, there's a lot of anxiety in Paris about it not being modern. But actually, it's adapted very well to modernity. It's still a highly productive city. It's a very rich city. People can do high-tech work in old buildings. You don't need modernist buildings in order to do high-tech work. And that's because it was built as a flexible place. It was an organic development. But if you say something like, cars are the future, and then suddenly cars are no longer the future, they're the past, but you've built your city for cars, then your city won't die, but will become completely dysfunctional. Well, in fact, it's complete. To build a city that requires a car to get around it is dysfunctional even in the era of cars. Brasília vai ser essa grande experiência do urbanismo moderno. A gente vai ter todos esses arquitetos que já estavam pensando essas ideias modernas, né, essas ideias de urbanismo, desde o início do século XX. Esses arquitetos, eles pensavam a cidade de cima para baixo, como grandes deuses olhando para as pessoas e quase que ditando obrigatoriamente para elas como elas devem viver, a forma que elas desenvolvem suas relações sociais, a forma que elas constroem. E isso é muito perigoso, porque a cidade ela sempre se desenvolve a partir de uma perspectiva orgânica, através de um processo lento, gradual e sucessivo. Você não pode controlar a vida das pessoas, porque senão você quebra com esse conceito de cidade. A cidade ela começa a partir de um núcleo central, a gente vê isso com os romanos, e ela vai se desenvolvendo com o tempo, a partir das relações que as pessoas vão estabelecendo umas com as outras. It's very odd that for a country like Brazil, it should have built a city which is the antithesis of any kind of spontaneity. Talvez seja por isso que Paulo Mendes da Rocha vai dizer que Brasília foi um grande tropeço histórico. Então, já existe um consenso hoje em dia, a partir da ótica de urbanismo que a gente tem, que Brasília não funcionou como cidade. Foi essa experiência urbana que não deu certo, que não conseguiu se comunicar com as pessoas. Aos poucos, a hegemonia modernista que consolidava-se no pensamento urbanístico e arquitetônico começou a ser oposta por uma linha de pensamento que via o planejamento urbano não como um desenho sobre uma folha em branco, mas como um processo de evolução, um organismo vivo. Uma das primeiras teóricas a perceber a importância do fator humano nesse processo tornou-se uma das figuras notáveis do século XX. Está gostando do documentário? Saiba que você pode ter muito mais em nossa plataforma. Por apenas R$10 mensais, você assiste mais de 60 produções originais com cenas exclusivas. Assine agora. I first began to look into city planning and housing, and it was unbelievably awful, insane. Jane Jacobs was a remarkable woman. She became, in a way, as the sort of mother of Greenwich Village while she was living there. But as her journalism career progressed, she was actually brought in, she wrote for architecture magazines, and she started writing stories about the necessity for communities, for architecture to build and reinforce communities. Jane Jacobs está compreendendo ali todas as necessidades das pessoas, observando o seu bairro a partir da sua janela, né? Então, quando a gente pensa nos urbanistas modernos, a gente vê essa cidade pensada de maneira vertical, de cima para baixo. Jane Jacobs não. Jane Jacobs estava pensando a cidade de maneira horizontal, ela estava conversando com as pessoas. I think a good place to begin, trying to make neighborhood hearts where the action is. If people get fond of their district, their neighborhood, and stay there, and if the city is working the way it should, they begin to get connections, begin to get the next generation to get better educations and so on. And all of this is reflected in the neighborhood. This is the book where Jane Jacobs was writing about what was going wrong with a modernist approach to city planning, what we might call a modernist approach or a very linear approach or even a Cartesian approach.
manipulating the city as if, a single planner could make, the decisions. Jane Jacobs, writes just beautifully about what is actual city order, emergent city order, what is order kind of from below. Main books were about the necessity for having community in and having safe streets, having people watch the streets, having children playing in streets. The whole idea that Greenwich Village was a community, and of course, it was being threatened by Robert Moses, who was going to put a highway through it. This is what you'll see, the crush of endless waiting traffic. Now look at the solution, the Lower Manhattan Expressway. Only practical highway crossings serving the Lower Manhattan commercial and business districts. We've got to move people. And the political leaders, naturally, if they have people ticketed and they know where they are and they vote right, they don't want to move them and have them go somewhere else. This is the worst thing about these monumental plans. There is no way there that old buildings can easily be torn down, new ones put up, old things adapted to different use. Com o tempo, ela começa a fazer diversas passeatas. Jane Jacobs, acima de tudo, ela foi uma ativista. E esse é um aspecto fundamental que a gente precisa compreender nas nossas cidades de hoje. A cidade ela é formada por pessoas. Essas pessoas elas precisam estar de maneira ativa na cidade. Justamente através de manifestações, justamente através de todos esses atos políticos formados pelas próprias pessoas que a gente consegue essas mudanças significativas. Jane Jacobs ela encarou esse establishment. Stop being victims. I think it's wicked, in a way, to be a victim. It's even wickeder to be a predator, but it's wicked to be a victim and allow it. You can't, as an individual, you can't do anything, but you can organize. If you're being victimized by an expressway that a bureaucracy is putting through for the benefit of the automobile people, then you fight that. You refuse to be a victim of that. And she stopped Robert Moses from doing that. Board of Estimate in executive session today voted unanimously to turn down a proposal for a Lower Manhattan Expressway. The board, please. And as she became better known, she became the kind of mother of urban communities and one of the greatest figures in the 20th century. Então, Jane Jacobs vai realmente se tornando muito importante porque ela muda o urbanismo que estava sendo pensado no século XX para uma direção completamente oposta. E é preciso mencionar que esse urbanismo, ele vai ser respeitado por progressistas, por conservadores, porque Jane Jacobs ela chega nesse consenso. Ela não está falando ali de coisas que envolvam a política de maneira geral. Jane Jacobs está falando sobre cidade, uma cidade para pessoas. E esse é um dos aspectos assim fundamentais da sua obra. Apesar de ela não ter nenhuma formação em urbanismo, a gente precisa mencionar que ela conhece a cidade. E diferente daquelas pessoas que tinham formação em arquitetura e urbanismo, que estavam pensando a cidade de cima para baixo, ela conhecia as necessidades das pessoas. E é muito mais válido essa experiência de conhecer o cotidiano das pessoas, de aprender com elas, que essa formação tecnocrata que muitas vezes se encontra nas universidades. I stay away from visions of the cities of the future. Any city at all that's worth learning from or considering has parts that work. And so what should we study? We should study the parts that work and the parts that people use. Quando Jane Jacobs estava na sua janela, ela começou a perceber uma coisa muito interessante. Que a cidade é formada por diferentes pessoas. E uma cidade, um bairro só consegue ser formado por diferentes pessoas de diferentes categorias quando você tem um uso misto desse bairro ou dessa cidade. Então, ao mesmo tempo que ela estava indo lá para colocar o lixo ali da sua casa, na sua varanda ali, etc., muitas vezes você tinha uma escola com crianças passando ali. Você tinha do lado ali um estabelecimento comercial, uma frutaria, onde as pessoas iam até aquela frutaria para fazer as suas compras, etc. Então, esse uso misto vai criando uma variação de pessoas
E o que é a cidade se não essa variação orgânica de pessoas? Cidades possuem padrões no modo como se transformam ao decorrer do tempo. Ao olharmos diferentes localidades, percebemos que, mesmo com suas particularidades e seus distintos contextos geográficos, elas possuem um mesmo princípio de origem. Cidades orgânicas nascem de contextos humildes. All cities that we know started as favelas 1,000 years ago, 2,000 years ago. Quando a gente observa o surgimento das cidades europeias, a gente pode estar aqui Londres e principalmente Paris, criada ali pelos romanos, a gente vai ter o Cardos Decumanus e o Decumanus Maximus realmente centralizando a cidade no Fórum. Uma vez que essas cidades romanas, elas se estabelecem no Fórum, você começa a ter um desenvolvimento orgânico a partir do Fórum. Tudo isso a gente consegue encontrar, por exemplo, em cidades como Veneza, Florença, algumas cidades da Europa, como por exemplo Chartres, na França. A gente consegue encontrar esse contexto humilde, onde muitas vezes a catedral e outras edificações públicas assumem esse papel de marco na cidade. Uma cidade medieval parece realmente olhada de cima. É um caos porque entra uma rua pequena, estreita aqui, que vai sair numa casa que tem uma passagem para um outro lugar, enfim. Isso demonstra como a vida das pessoas estavam conectadas, como a vida das pessoas estavam ligadas umas às outras e existia ali uma relação verdadeira. And so that's a good natural way to understand a fractal pattern. So in a natural society, like in a normal society, what you will have is you'll have basic patterns of joining together. You also exist within a family, and that family has to also have a heart. It has to have a certain hierarchy, right? The children have to obey the parents have to love the children, and this is the only way that the family will be able to function together. Now take that and now bring it even into a bigger scale where a community also has to have a similar structure. We have a mayor or we have a leader. That leader is someone represents authority, represents the rules, but they have to do it caringly towards the people in the community, and the people in the community love each other. They also agree to obey the rules, to follow the laws. So you can keep scaling that up if you want. But the idea is that at every level, the basic pattern is the same, from the individual all the way up into the nation, for example. E é exatamente isso que acontece na favela. Você tem um agrupamento de pessoas nesses morros, né? E você tem esse desenvolvimento espontâneo das pessoas ao redor disso. Ela se desenvolve organicamente sem um planejamento e desafiando as leis da arquitetura muitas vezes, né? Sobe os barracos juntamente com outra laje, juntamente com não sei o quê e uma garagem embaixo. Então aquilo vai acontecendo à medida que a população vai aumentando. Nas vilas medievais aconteceu justamente a mesma coisa. Digamos assim, quando nós comparamos duas imagens, né? Uma cidade medieval, Europa, enfim, e uma favela, vamos pegar aqui, da nossa realidade do Brasil, nós vemos talvez um mesmo modus operandi daquela comunidade, uma mesma forma de tratar os seus problemas e as suas relações. Guardadas as proporções, evidentemente, de densidade de pessoas, que, claro, nós sabemos, olha, precisaria de estrutura e tal, e aí carece de uma presença, digamos assim, saneamento, disso, daquilo, isso é inegável. Mas a forma que as pessoas encontram para resolver as suas dificuldades, ela é uma forma colaborativa que, talvez o que eu diga aqui não seja lá muito simpático, né? Mas que um condomínio muito bem planejado não tem, né? Ou seja, né, eu entro na garagem com o meu carro, fecho o meu portão e não sei o que está acontecendo lá com o meu vizinho, etc. e tal. E que é o contrário, né, de uma comunidade, de uma favela. Enfim, não, pessoal, eu sei que fulano chegou, não chegou ainda e tal, precisa de alguma coisa, tem uma relação diferente. Muitas pessoas podem olhar as favelas e dizer, olha, aqui você tem algo completamente desorganizado.
Só que ali nas favelas tem algo muito importante que é de fundamental importância para as cidades, que são as relações sociais que se estabelecem entre as pessoas. Porque obviamente que a pessoa não quer morar numa favela do ponto de vista de falta de infraestrutura, mas tem algo que mantém ela presa ali, que são as relações sociais. Um desses projetistas modernos que olhassem a favela assim de cima para baixo, possivelmente destruiriam essas favelas. Porque, de um ponto de vista funcional, você pode destruir aquelas favelas e recolocar aquelas pessoas em outros lugares, em habitações verticais, por exemplo. E que fez pra mim? Para as pessoas que hoje moram no Singapura, a vida mudou, e para melhor. Mas para muitas outras famílias, o pesadelo continua. Elas moram em favelas que se espalham pela cidade. Vivem em barracos como esse e estão sujeitas a tudo. A violência, as enchentes e as doenças. Estão completamente esquecidas. Maluf que fez, é Maluf que faz! E o Singapura! Foi Maluf que fez! Mais Singapura! Foi Maluf que fez! Dona Maria vive no prédio desde a inauguração, há 19 anos, e não sabe o que é ter gás encanado dentro de casa. Ela mora no conjunto habitacional Singapura Jardim Arpoador. Nas áreas comuns dos prédios, o abandono é visível. Não existem hidrantes ou mangueiras. E os próprios moradores foram obrigados a fazer as ligações elétricas para garantir a iluminação dos corredores. A favela, a gente sabe muito bem disso, ela tem os seus problemas, Ela tem insalubridade, tem problemas aí relacionados a saneamento. Hoje em dia existem muitos movimentos sociais que, de certa forma, eles dizem que eles estão lutando ali pela favela, por todas aquelas pessoas que estão ali. Só que muitas vezes essas pessoas veem na favela uma ferramenta de promulgação política. Só que não é isso que a gente deve fazer. Quais foram as atitudes de Jane Jacobs quando ela se deparou com aqueles problemas? Foi agir, foi realmente conversar com as pessoas, entender as necessidades dela e tomar determinadas atitudes. Então, existe uma comoção social para mudar a vida dessas pessoas. The wealthy industrialized solutions don't work in the favela, but locally sustainable and cheaper solutions, that all I need is a little of money, a little of help, money to pay for some materials. The last thing they need is for the government to come in and say, we're going to dig up everything and put in a sewage system like we have in Stockholm, Sweden. Well, no. What is appropriate for a very wealthy nation is inappropriate for a favela. Tábua por tábua, tijolo por tijolo, os ocupantes do Kampala vêm construindo uma rotina. Eles contam que são quase 1.200 famílias, quase 3.000 pessoas que em 1 ano e meio já nomearam ruas e se chamam de Comunidade Penha Brasil. Conhece todo mundo? Todo mundo. Chama todo mundo pelo nome? Pelo nome. No meio desse caminho, tem quem tome o lugar que o Estado legalmente não quer ocupar. O que o senhor vai fazer com isso? Estou fazendo um aterro aqui. Por aterro eu posso entender que vai ser o calçamento dessa rua? É isso mesmo. Está fazendo uma espécie de serviço público da comunidade? É, para ajudar a comunidade. Por conta própria, não está cobrando nada não? Não estou cobrando nada não, por conta própria. A vida criada aqui na comunidade Penha Brasil, na zona leste de São Paulo, com o suor dos próprios moradores, tem data para acabar, janeiro do ano que vem, por decisão da Justiça. O terreno de 45 mil metros quadrados é da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do governo estadual. O governo projeta no local uma estação de metrô e unidades habitacionais para ocupantes anteriores. Nós vamos lutar até onde der. Se precisar falar com o juiz, se precisar falar com a presidente Dilma, a gente vai até Brasília se for o caso. Onde que aquela população vai viver? Então, qual que é a saída? Urbanizar? Dá certo? Não dá? Como que faz? That money is better spent in doing incremental changes and applying solutions that are more appropriate to the local. And don't bring in steel tubes from China to pay a fortune. First of all, the money is not there. And if you see such a huge project, beware. The bell should go off.
somebody's stealing. Somebody's making a lot of money because they're importing steel tubes from China. They're stealing, you know, to send to their Swiss bank account. Then they don't care about helping the people in the favelas. It's a sure sign of corruption. Quando você força uma determinada arquitetura em um país que tem um clima totalmente diferente da França, por exemplo, né? Quando você traz a Vila Savoie, né, do oeste de Paris para o Brasil, está forçando uma identidade que não é brasileira, que não conseguiu se desenvolver ao longo do tempo. É por isso que a gente tem essa carência de uma identidade nacional. É por isso que muitos estudantes no Brasil, eles não conseguem entender o que é a arquitetura brasileira. Muitos desses estudantes, eles vão pensar que a arquitetura brasileira é esse modernismo do século XX. A arquitetura brasileira é aquilo que o Niemeyer fez, né? Colocando alguns brises ali no edifício Gustavo Capanema, por exemplo. Só que não. A gente tem 400 anos de história da arquitetura brasileira que antecederam o século XX. E isso precisa ser estudado. O que a gente vai ter como formação da arquitetura brasileira é essa tradição europeia que vem com os portugueses, uma tecnologia indígena, esses materiais locais que vão ser aplicados nessas edificações, e a gente também vai ter um trabalho muito interessante dos jesuítas, um papel muito importante da fé. Aquelas reduções jesuíticas, por exemplo, né, que começam a ser construídas ali no século XVII, vão ter o uso da madeira, que é um material muito local do Brasil. Aleijadinho, já no século XVIII, vai usar pedra-sabão nas suas esculturas, ali naquelas várias igrejas de Ouro Preto. E aí a gente pode concretizar falando do clima, dos materiais e de todos esses aspectos que realmente vão fazer da arquitetura brasileira algo único no mundo. Of course, it's harder if, you know, the whole banking and architectural elite are captured by some, you know, gonzo ideology about what a beautiful building is. Or if your planners, you know, are just, you know, drunk with Cartesianism and, you know, yes, those things are huge obstacles, and we'd like to persuade them to let go of those obsessions, come back to the human race and start to create things, you know, at human scale or for human understanding. As nossas cidades, elas vão começar a se desenvolver quando a gente colocar o indivíduo acima do coletivo. As nossas cidades, elas não devem ser pensadas para os carros, para os automóveis. Cidades devem ser pensadas para pessoas. A função do Estado deve ser em dar poder para essas pessoas, para que essas pessoas elas trabalhem a cidade. Porque o que é a cidade se não esse organismo vivo que trabalha coletivamente em prol de um bem comum? Então é a partir dessa perspectiva que a gente vai conseguir desenvolver o urbanismo, pensando nas pessoas e não nas máquinas, porque são essas pessoas que compõem aquilo que a gente chama de cidade. As narrativas são a maneira fundamental pela qual organizamos nossa vida e nossa história. É por meio delas que contamos não apenas para os outros, mas para nós mesmos quem somos e o que almejamos, o que herdamos e o que queremos legar. There's a tendency for us to think of narratives as fictions, as things that are not true. Whereas, in fact, they convey a kind of truth that cannot be conveyed in any other way. When people remember their biographies, when they are going back to their childhood or going back to their adolescence and trying to see themselves as individuals and build their own identities, they make their life into a story. This is also the importance of myths and rituals, that they transfer from generation to generation, from individual to individual, information that can only be conveyed indirectly. There are certain things that cannot be
that are diminished as soon as they're stated in simple language. If it were not so, we wouldn't have poetry, we wouldn't have jokes, we wouldn't have all sorts of things that simply cannot survive being turned into another kind of language. So narratives are central. They're not inferior to other kinds of knowledge or information. They are working at the highest level of knowledge and information. We love stories. And what's really amazing is when you're in an old city, you get this sense of narrative. There'll be this small street that leads to the public square, and in the public square, there'll be the big church or the big temple, and or there'll be the famous house, and you'll know it is because it has the big towers on it. And even if it was built 500 years ago, it all makes sense to you. So it tells a story. Great buildings tell stories, and then they cause you to remember them because you remember the sequence of things in a way like a story. So in an ancient world, for example, in the medieval times, the images you would see in church. And so, yes, you could look at them and you would see them as beautiful, or you could maybe go to the town hall and see these paintings of historical events. And so, yes, you would see them and they would be beautiful, but they would also make you participate in your story. They would remind you of important events in your history, remind you of things that bind us together. A beleza, quando dizemos que ela precisa de uma narrativa, essa narrativa são as próprias obras de arte, as grandes obras de arte. Elas apresentam aspectos tópicos da beleza. Elas mesmas são a própria narrativa. Quer receber todas as entrevistas completas da produção? Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e garante o nosso conteúdo exclusivo. Assine agora. É a partir de uma história em comum que nos situamos no mundo e desenvolvemos nossas relações. Através dos séculos, as narrativas foram as ferramentas que estabeleceram unidade e coesão. Rembrandt did wonderful paintings based on biblical stories. These are great paintings. If you didn't know the first thing about the storyline, the narrative, you would still be completely entranced by the work because on a visual level, it serves its purposes. It abides by the aesthetics of painting. Now, if you did learn about the narrative, it only enhances the experience. When you see a good story, when you see an image that is powerful, it comes to you in a way that you can't rationalize, that you can't explain, and it can transform you in ways that are beyond just your argumentative spirit. We cannot get away from myths and narratives. They're not second best either to anything else. They achieve something that science cannot achieve. They complement one another, science and stories. And science has its stories. We shouldn't think that narratives are a small thing that really doesn't tell us very much. They may tell us the more important things, the things that cannot be expressed in any other way. Now this, of course, today has been completely replaced with entertainment. So the storyteller that comes, we sit around the fire, and in ancient times they would tell the romances, or the Greek would come together and sing the Iliad together. Like there would be someone who would come and recite the Iliad for them. And so people would know that this is our story. These are our ancestors. These are the people that have given us our civilization. But now we stream Netflix and we watch fictional series. And like I said, there's nothing wrong with fictional stories. But it's now the fact that this has become the very definition of culture, is to just be passive and consume culture rather than be in a dance or in a liturgy and then participate in culture. Nesse sentido, perdemos a dimensão do quão transformadoras as pequenas ações podem ser quando manifestadas em uma comunidade. Jane Jacobs compreendeu não apenas a importância da participação individual,
mas uma dimensão mais profunda da atuação humana. Late in her life, Jane Jacobs interacted with Timothy Petitsis, who is, I think, a fascinating person. And she developed, in collaboration with him, the idea of city as liturgy. As I was reading her book, just over months and over years and coming back to it, one day the title of the book finally hit me, The Death and Life of Great American Cities. And I could see that she was describing cities as if they were vast liturgies. A ideia de liturgia está associada a rituais religiosos, ao modo como a fé e a tradição pautam a cultura e a história de um povo. Apesar disso, o conceito de liturgia não está contido somente ao âmbito religioso. A social habit is a ritual. A social habit, something that we come and do together on a habitual basis, is a liturgy or a celebration of some kind. Everything we do in the human sphere is ritualized to a certain extent. All our conversations, all our encounters, we shake hands, we say hello, we have tropes. How are you doing? I'm doing fine. People want to demean those, but you can't get rid of ritual in human interaction. The Enlightenment promised us that if we would just engage in this reason and this industry, that we would come to a place where we would all be satisfied and we would live in a kind of utopia. Uma liturgia secular o templo é o shopping, né? O rito é você ir comer em tal lugar, comprar determinado produto, você vai seguir um rito, né? E talvez exista até, e aí vamos usar aqui o próprio realidade do mercado, um calendário litúrgico, né? Não tem um mês aí que tem um dia especial para comprar, que é mais barato, e as pessoas ficam esperando o ano inteiro chegar aquele dia porque eu vou comprar não sei o quê. Isso é um calendário litúrgico, né? Ou seja, é a liturgia do secular, é a liturgia profana, vamos dizer assim. E a pessoa vai esperar o ano inteiro para aquilo, vai ouvir, e aí vai comprar o produto que daqui a pouco nem mesmo precisa, porque foi motivado por aquele calendário litúrgico a fazer aquilo, né? As people live in their Netflix streaming, video game, porn world of fast food, they realize that, no, you know what? All this stuff, it's leaving me pretty empty. And there's not much left. And so we have an epidemic of despair. We have an epidemic of drug use, of overdose. All of this is happening because we've kind of reached the end of this moment where we thought that if we just give people a bunch of stuff and a bunch of entertainment, then they will be happy. The world doesn't work that way. Quanto mais escolhas aquele ser humano tiver, pior vai ser a possibilidade de ele tomar uma decisão. Ele trava. Isso quer dizer, no final das contas, que precisamos de algum tipo de guia na nossa vida. Tanto os fixos que temos ao nascer, quanto com os sociais e o mundo das virtudes, e o norte religioso, os valores superiores daquele ser humano. Quando você não tem uma narrativa, quando você não tem um senso histórico, quando você destrói, pior ainda, né? Destrói aquilo que é a história de um povo, por exemplo, você tem seres jogados, né, filosoficamente falando, na contingência da sua existência, sem ter onde alicerçar as suas ações e, digamos assim, ter uma perspectiva de futuro. Só vamos saber para onde nós vamos se soubermos quem fomos no passado. Tudo que for bom, que precisa ser resgatado e mantido como uma forma de ordenamento de personalidade. E é nesse momento que existe uma conexão do indivíduo com a sua própria sociedade. É nesse momento que vai ter um tipo de afeto, um sentimento de união. Quando eu olho para trás, eu olho para frente.
caminho da aquisição de valores e virtudes, né, não é um caminho puramente racional, né? Quando nós vamos adquirindo valores, nós adquirimos esses valores de forma também afetiva, porque eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como o meu avô, eu quero ser como aquela pessoa que tem esses valores. These things, anchor us in time. They connect us across generations. They bring all strata of society together. We're all unified there. And we have the possibility in them of finding a unity that can sustain our diversity. Então, o processo de adquirir essas virtudes, esses valores, ele vem por um processo claro, racional, porque eu preciso entender o que é esses valores, mas a assimilação é afetiva, é pelo amor. There has to be this sense of holiness and the sacred that we can come together and be reconciled in our diversity and start to build something. So the heavenly liturgy becomes the model for our work of the people. When we create something with our own hands, as much as possible, then we link to it, we attach to it. We feel the act of creation. A good way to understand it would be something like virtues. And so there are certain principles, certain patterns which model behavior. And those patterns, some of them we recognize as good, some of them we recognize as bad. And so the ultimate purpose is to conform to the good patterns, is to move into them. And so it's a participative action. You actually move into the virtues. You become truthful, right? You become humble. You become forgiving. Now, this, of course, in a traditional mindset, leads all the way into the infinite source of all the patterns, right? Which is this God of love, which is the source of all the patterns, basically. Quando eu me refiro que nós vamos aprendendo e assimilando os valores a partir do amor, o amor aqui não é uma expressão abstrata. O amor é concretude. Então, esse amor, ele vai se refletindo em tudo aquilo que vai se agregando, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista artístico. I think if we understood our cities, more explicitly as liturgical movements, I think we would have more respect for them. I think those of us who are inclined to pray might pray for them more. Religion has to play a role of encouraging this openness to the new and this ability to innovate. Então, nós não vivemos o amor de Deus ou o amor humano meramente por teoria. Nós transformamos isso tudo em materialidade. Em 1941, a União Soviética foi invadida pela Alemanha nazista. Construções por todo o país foram desmanchadas e seus materiais usados como recursos para o esforço de guerra. Os planos para o Palácio dos Sovietes foram completamente cancelados. O maior símbolo de grandeza e esplendor da União Soviética jamais foi construído. Após passar anos abandonado, o local foi transformado pelo governo em uma grande piscina a céu aberto. A tradição continuava a sobreviver por meio de cochichos e memórias de um passado quase esquecido. Com o colapso da União Soviética, em 1991, a cultura e a história do povo russo emergiram novamente. A Rússia renascia. Movimentos nacionais surgiram, buscando reviver obras destruídas durante o regime comunista. Pela iniciativa, esforço e contribuição dos próprios cidadãos,
o símbolo histórico da fé russa foi reconstruído. O exemplo da Catedral de Cristo Salvador nos mostra como é possível nos reconectar com a tradição, aprendendo, a partir dos acertos e erros de nossa história, a construir uma fundação mais sólida para nosso futuro. O dever de nosso tempo não é imitar o passado, mas rimar com ele. Os conhecimentos e valores que herdamos sobreviveram, pois houve quem os cultivou através dos séculos. Nesse sentido, a arte é como uma grande ponte que liga gerações distantes por meio de suas obras. E a beleza, o elemento fundamental para curar as feridas do presente. Nós precisaríamos, volto a dizer isso, né? Passar por um despertar desse sono mecanicista, desse sono utilitarista, para um estado desperto da contemplação. Tá? Nós perdemos a capacidade de contemplar. Agora, muitas coisas já se perderam e foram recuperadas. Cabe a nós, contemporâneos, resgatar essa capacidade de apresentar a beleza em todo o seu esplendor. I would say that it's indirectly a statement like that is the reason why I do everything I do, which is to help people see beauty in our old stories, beauty in the world, so that they can reconnect to them. We have to teach the world what beauty is again. So unless we have a big change of mind and heart, we won't be able to survive. And I think that's what we need to understand if we're to save the world and save ourselves. To love beauty, to love some ultimate value, to stand on principle, to have something larger than yourself, larger than your time, larger than your interests, that you prioritize. O desafio de cada um de nós é pegar isto que está em guetos contemplativos, digamos assim, e representar ao mundo. Não devemos cair no desespero, devemos ter a confiança de que, portando a beleza naquilo que ela tem de tradicional, espiritual, ela vai continuar, porque o fim da beleza é a beleza não ter fim. Esse foi o último episódio da série O Fim da Beleza. Essa trilogia tem como objetivo tirar os espectadores do modo automático, fazer com que você tenha maior consciência do mundo à sua volta. Queremos abastecer os brasileiros com conteúdos profundos, mas realizar esse trabalho não é algo simples. Nossa equipe é composta por pessoas de todo o Brasil que trabalham dias e noites para pesquisar e produzir a série que você acabou de assistir. Uma operação independente do governo que já ensinou milhões de brasileiros. Essa é a nossa missão e só teremos sucesso com você ao nosso lado. A primeira parte foi concluída, entregar a trilogia. Agora chegamos no segundo momento, gerar impacto. A trilogia precisa ser assistida em todas as cidades brasileiras, virar material de consulta e debate para gerarmos uma transformação positiva em nossa sociedade. Para isso acontecer, precisamos que você nos ajude a garantir as próximas produções e propagar os 3 episódios dessa série. Investindo apenas R$10 mensais, você permite que esse ciclo virtuoso siga expandindo cada vez mais pelo Brasil. Se você já aprendeu algo conosco, avance e apoie uma empresa que traz protagonismo para suas ideias.
Além de apoiar, você também recebe acesso à nossa plataforma de assinantes com mais de 60 produções originais e seus respectivos conteúdos exclusivos. São cenas que não foram para o YouTube, entrevistas e muito mais. O futuro da educação brasileira depende de você. Aperte no link presente na descrição desse vídeo, assine agora e torne-se um membro patriota. Nós contamos com você e até breve.